Bora lá! Ó, pessoal, o que a gente consegue identificar aqui no índice? Aplicando Price Action, seguindo o topo e o fundo pelo movimento do dia e observando também a movimentação passada. Olha, galera, ele tá no movimento aqui para cima, né? Ó, ele abriu com gap. Se ele fosse fechar o gap, seria bem aqui, né? Bem na abertura aqui, ó. Por isso que eu deixei uma marcação aqui. Ele poderia vir caindo, só que ele travou aqui, né? E veio subindo. O que ele me mostra aqui? Tá? Pra mim, o que eu vejo que tá acontecendo aqui? Cara, a partir do momento que ele começa a romper essa linha de colapso aqui, ele me mostra fraqueza, né? No pullback. Mostra fraqueza no pullback, pode ser que seja o início do fundo mais alto. É isso que eu vejo e é isso que a nossa técnica do Elite Trader nos diz, né? Que ele pode deixar um fundo mais alto quando ele faz esse movimento de rompimento aqui. E foi justamente isso que ele começou a fazer, né? Ele rompeu a linha, voltou, deixou fundos mais altos, ó. Foi, subiu. O trade que eu tava falando que eu tinha feito lá era esse aqui, ó. Galera, esse trade aqui, eu já tava imaginando que ele ia vir pra cima. Então, quando ele voltou aqui, eu já entrei nesse candle aqui, ó. Nesse candle aqui, ó. Tá bom? O stop aqui abaixo. Logo aqui abaixo do primeiro fundo. Por quê? Porque pra mim, na minha visão, ele ia continuar esse movimento aqui. Que era o que ele tava fazendo aqui agora, né? Quando ele faz três fundos mais altos, pra mim, eu sempre imagino que ele vai continuar o movimento. Até que ele me mostre o contrário. O que eu imagino então? Ele vai vir e continuar aqui. Se ele não fizer isso, se ele vir aqui e começar a reverter bem por aqui assim, ó, eu imagino o topo duplo. Tá? É só seguir esse movimento aqui, pô. É aqui, ó. Ó, se você for imaginar aqui, pessoal, ele rompeu um pouquinho a linha. Mas mudou o topo e o fundo. Ó, vou apagar algumas coisinhas aqui, que não precisam mais estar aqui, ó. Pra não... Ó, vamos olhar aqui, ó. Quando que ele vai começar a azedar a parada. Ó. E paga. Ó, vou deixar só o topo e o fundo aqui, tá? Pra gente ir analisando. Ver se ele vai mudar ou não. Vamos ver. Ó, o topo e o fundo. Ele rompeu um pouquinho a linha. Tá tentando romper a linha, vindo testar aqui o fundo, né? Tá tentando vir testar o fundo, galera. Tá na região, na zona de compra, né? A gente chama. Então, quando ele vir, se ele vir aqui romper esse fundo aqui, pra mim, ele começa a mudar o padrão dele. Tá? Se ele não mudar aqui esse padrão, ele pode deixar o fundo mais alto e voltar a subir. Tá? Quando é que ele começa a me mostrar isso? Quando ele começar a dar os start aí, que é o que ele está tentando fazer, e vir quebrar essa primeira linha, vir em direção aqui ao topo, né? É assim que eu penso, velho. Ó, vim aqui. Começou a dar o start aqui, vindo pra cima, tem que romper a linha, pô, porque senão ele vai bater e vai voltar. E vai vir fazer o teste novamente. Só que aí, nessa aí, vai ser estopado, pô. Então, por isso que a gente pensa, ó, velho, quando ele começar a vir, por exemplo, no Start 3 é isso. Quando ele dá o Start 3, por exemplo, do Start 1, voltou o 2, o 3. Cara, ele tem que ir embora, velho. Se ele dá o 3 aqui, começa a voltar querendo vir aqui, ele vai dar o Start 4, que a gente conhece. Que ele quebra o 3, né? Que seria como se fosse um movimento assim, ó. Tipo assim, ó, deu o 3 aqui, né? Vou colocar aí. Aí ele veio aqui, logo em seguida ele veio e fez assim. Cara, ele quebra o 3. É como se ele estivesse vindo testar aqui novamente. O que é testar, né? Tentar romper o fundo. Então ele tá vindo para romper o fundo, entende? A gente tem que pensar que ele vai vir e romper o fundo, sabe? Se vai conseguir ou não, já é outros 500. Mas sempre que ele vem em direção a, tipo, o topo ou o fundo, ele tá vindo para romper o topo. O áudio que eu mandei agora lá no grupo lá, respondendo, era o Anderson, né? Que ele tava perguntando do movimento maior. Aí, o que você tem que imaginar lá, mano? No movimento maior, ele tá subindo, vindo testar a máxima. Por exemplo, tá vindo aqui subir no movimento maior e tá vindo testar. Deixa eu colocar no gráfico maior aqui. Ó, tá subindo aqui e vindo testar as máximas. Cara, ele tá vindo pra romper ela. Certo? Sempre que você imaginar aqui, ó, por exemplo, deixou um fundo mais alto aqui, começou a subir. Isso aqui ele vai formar toda a pernada para vir tentar romper aqui. Só que, como é movimento grande, é aí que tá, velho. Por isso que serve as amplitudes. Você vê o tamanho dos movimentos que ele vai fazendo ou não. Né? Pra gente ver se está mudando ou não. Quando ele começa a romper os topos e os fundos que a gente está analisando na amplitude, é ali que você começa a desconfiar. Você fala, cara, pô, tentou subir, voltou, tentou subir novamente, não tá conseguindo. Tá bem esquisito aqui, não tá? Ó, foi, voltou. Aí deu o primeiro start, ó. Aí voltou, deu outro, não foi? Não é o raio aqui?
Não tem que vir embora? Aí veio e quebra aqui. Cara, tá bem esquisito. Mas é o topo e o fundo, velho. O fundo de referência pra mim aqui, nesse momento, é aqui, ó. Tá? Que ele tá vindo aqui. Se ele quebra aqui, pode formar o oco. O oco é aquele movimento, né? Que você vem aqui, ó, traça a linha aqui, ó. Você pode marcar assim, ou marcar a zona de venda aqui, ó. Pô, que forma, ó. Cadê? Aqui, ó. A zona de venda vai ser isso aqui, ó. É por aqui que você pensa em fazer alguma coisa, entendeu? Quando ele chega nessas regiões e dá o start, é porque o pessoal entrou antes dele. É porque já estava analisando, é a expectativa, pô. É probabilidade isso aqui, entendeu? Por exemplo, se ele está rompendo o fundo, a maior probabilidade é que ele continue o quê? Rompendo o fundo. Então, se é um pullback e começa a cair, a probabilidade maior é que ele venha para vir e romper o fundo, entendeu? Por isso que você tem que seguir o preço, seguir a onda. É ali que está a força, certo? Então, isso aqui ele tá começando a ficar bem, pra mim assim, na minha visão, tá ficando esquisito já, velho. As compras aqui no momento. Vamos ver se vai ter alguma reação, né? Mas tá escorregando aqui dentro da linha, ó. Como se tivesse deixado o topo duplo, ó, e não tá continuando para romper mesmo a máxima. Que aí pra mim, na minha visão, no movimento maior aqui, no médio, seria como se ele tivesse feito aqui, ó. Foi, voltou, subiu, né? Aí ele veio até aqui e era para romper a máxima, não é? Romper a máxima aqui, voltar e deixar o fundo mais alto. Só que esse movimento aqui, ele é grande, entende? Ó? Olha o tamanho do pullback dele. É o tamanho de toda essa movimentação aqui, que também é interessante de se operar. Percebe? Tem gente que não consegue perceber isso, velho. Às vezes eu vou falando aqui, pra mim tá mais claro, mas tem gente que, como é mais iniciante, assim, não vai entender, sabe? Por isso que às vezes tem que falar aí no chat, perguntar se tiver dúvida. Entende? Porque assim, pra mim eu tô falando aqui, aí vai dar pra entender, né? Mas tem que ver como é que tá o teu conhecimento. Senão você não vai entender, né? Às vezes você não entende como é que é o rompimento do fundo, como é que é o rompimento do topo, como é que é o rompimento da linha, como que são os starts, ainda não tá muito claro, aí você vai refinando, você vai pegando passo a passo, né? Os detalhes. Show? Mas você percebe, galera, aqui é como se fosse um movimento só. Então, por exemplo, se fosse para deixar um fundo mais alto aqui, ele ia quebrar a linha e lembra que eu sempre falei, velho, no Elite Trade, nas lives, pra quem é mentorado sabe, velho. Quando rompe a linha, provavelmente, o que aconteceu, galera? Alguém sabe responder? Pra quem já acompanhou o Elite Trade aí, se ele tivesse feito isso aqui, ó. Termina a frase aí, como é que é? Se ele rompesse a linha, ó. Provavelmente, o que ia estar acontecendo aqui, nesse movimento? O que vocês acham? Alguém sabe? O que aconteceu com o movimento? Provavelmente o movimento chegou. Alguém sabe? O movimento chegou ao fim. Aí, acho que alguém respondeu aqui. Chegou ao fim, exatamente. Provavelmente esse movimento chegou ao fim, porque ele está rompendo a linha, está começando o início de uma reversão. Enquanto ele estiver dentro da linha, ele está trabalhando a favor dessa linha, sabe? A linha ela é uma seta aqui, ó. Ela tá te falando, ó, a gente está vindo para esse lado aqui nesse momento. Então, se ele está vindo nesse momento, como é que ele tem que mostrar que está começando a vir pro outro lado? É quando ele começar a formar a linha pro outro lado, pô. Né? Ó, quando é que ele começa a formar? É quando ele começa a armar o pivô, né? Que o pessoal chama. Vocês sabem o que é isso? Pelo que eu entendo, o pivô é esse aqui, ó. Ele vai armar esse aqui, um pivô. Tipo, o pivô de alta, ele vai vir pra cá, ó. Porque vai romper o topo, né? Vai formar o pivô. Aqui, ó. Quando ele começa a formar isso aqui, você vai ver que ele começa a te dar uma direção, a linha. Mesmo antes dele romper o topo. Quando ele começa a vir em direção ao topo. Então, como é que eu entendo? Se ele vir e fazer isso aqui, ó, pessoal, foi, aí voltou dentro do candle de referência aqui, por exemplo, para dar o melhor ponto, né? E começa a subir aqui os starts. O que eu tô vendo? Eu tô vendo um fundo mais alto aqui, o início desse pivô, né, que o pessoal chama, que é o rompimento do topo, a estrutura de alta. Entende? Ele tá se desenhando, se formando. Aí você vai perceber. Isso acontece quando? Quando ele começa a romper linha, deixar fundo duplo, por exemplo, depois vir e romper os topinhos aqui da micro. Você vai percebendo isso se você tiver paciência para acompanhar, né? Senão você vai ficar procurando o trade, certo? Mas é isso, galera. O índice ele tá
Era pra ele ter continuado, ó. Tentou várias vezes aqui. Tá tentando novamente antes de romper aqui o fundo. Vamos ver se ele vai romper aqui a linha. Pra tentar deixar, por exemplo, um fundo duplo. Deixar um falso dentro do fundo aqui, ó. Mas beleza. Deixa ele andar aí. Bora analisar lá o dólar. Vou deixar aqui as marcações das expectativas, ó. Criou-se uma expectativa nova aí no mercado, aí. Ele não rompeu o fundo, mas criou. É uma expectativa. Certo? Do oco. Vocês estão ligados, né? Se vai acontecer ou não, aí você tem que ver. O que ele vai fazer quando chegar lá naquela região. O dólar, vamos analisar o dólar aqui. O dólar, ó, tá pra baixo, né? Ó. Olha aí. Marca a linha é uma seta. Eu vou marcar com setinha, ó. Cadê? Aqui, ó. A linha é uma seta, ó. Pra qual lado ela tá te indicando que o mercado tá indo, ó? E pra quem assistiu a aula lá das linhas, pra quem ainda não assistiu, assista lá no YouTube, galera. Eu disponibilizei lá pro pessoal assistir um conteúdo mesmo assim, de valor. Tá lá, pra vocês assistirem. Depois assistam a aula. Essa aula é sobre linhas de tendência e os topos e fundos. Então vocês vão ver que, dependendo da amplitude da linha, ele te dá uma informação. Que é a informação da força, não é? Então, pela amplitude que ele tiver, por exemplo, se ele empicar pra baixo aqui, por exemplo, ó. Assim, ó, fizer isso aqui. E começar a cair, começar a voltar pouco, essa linha vai ficar bem íngreme, né? Bem apontada para baixo assim, então tá muito forte, certo? O mercado tá empurrando mesmo assim. Então você vai seguindo o preço, olhando os topos e os fundos e marcando as linhas. Então, ou seja, ó, ele rompeu aqui o fundo, né? Tá caindo, show, tá caindo aqui na movimentação. Você vem, pode marcar aqui um movimento maior, só que não é esse aqui que você opera, ó. Pode marcar para você saber. Aqui. Aqui, beleza. Se for trabalhar, ó, pode fazer um pullback até aqui e tudo. Show de bola. Só que você vai ver isso no momento do dia, né? Aí beleza, ele pode fazer um pullback, depois voltar a cair. Pode ser aqui, ó. Entende? Pode ser na mesma amplitude aqui da essa volta, ó. Porque ele rompeu o fundo desse momento. Então ele pode fazer um pullback na mesma proporção desse outro movimento, sabe? Aqui, ó. Tá bem no teste do fundo, né? Show. Aí você vem aqui e começa a analisar como é que tá sendo o movimento do dia. O que ele tá fazendo? Se ele for cair, eu tenho que olhar aqui. Se ele for subir, eu tenho que ver aqui também. E seguir aqui, ó. Aí pela amplitude do movimento aqui, eu vejo se dá pra seguir. Mesmo sendo pullback. Entende? Às vezes esse tamanho de pullback aqui, ó, ele tá andando 10 pontos, aí anda bem mais aqui na pernada, aí volta 10, entendeu? Então dá pra seguir, velho, perfeitamente. Aqui que vai estar a força. Enquanto ele não reverter, ele vai continuar o movimento dele. Então, ó, aí você vem aqui e começa a analisar. Como que eu vou analisar? Começa analisando o movimento menorzinho, pô, ó. Aqui, veio caindo. Começou a formar uma linha, ó. E quebrou. Olha, tá assim. Tá tentando deixar um fundo mais alto, ó. Você consegue ver? Tentando aqui. Você vem, marca uma linha aqui, ó, pra ver se ele vai quebrar e continuar. Marca o primeiro topinho aqui, ó. Ele tem que continuar. Aí tem que armar aquela estrutura pra alta, ó. Assim, ó. Pra ele vir e romper aqui. Certo? Porque senão, o que acontece? Se ele bater aqui e começar a quebrar essa linha aqui, pessoal, provavelmente ele tá deixando um topo mais baixo aqui, ó. Vai vir testar aqui. Aí ele vem e faz isso aqui, ó. É o topo mais baixo da expectativa, não é? É isso, pô. Aí você vai, provavelmente ele continua dentro da linha assim, ó. Aí continua, aí ele vem testar aqui. Só que ali, nisso ali, tem tipo de movimentos que ele dá muito ponto, pô. Deixa eu ver o tamanho da amplitude desse movimento aqui, quantos pontos que ele tá andando mais ou menos. Ó, ele tá andando, olha, 10 pontos, ó. Praticamente, 9,5. 9,5 aqui. Certo, então a pernada, deixa eu ver aqui, ó. 12 pontos, aí tá vendo como é que dá pra seguir? Ó. Aqui, pra cá. Não, Vinícius, eu tô esperando ele deixar um topo mais baixo aqui, que eu tô imaginando que ele vai cair mais. Show, aí você marca aqui o topo e o fundo de referência. Quando é que ele vai voltar a cair legal? Quando ele romper as mínimas. Começar a romper linha, não romper mais a máxima. Deixar o topo mais baixo. É esses sinais, por exemplo, aqui, ó. Vamos colocar aqui que ele bateu aqui os 12 pontos da amplitude.
Show. Aí ele chega aqui. O que a gente vai imaginar? Eu não vou imaginar que ele vai acabar o pullback já daí, não, tá? Sim, deixa ele mostrar, pô. Você cria a expectativa de como que é feito o movimento se ele vir a cair. Mas você não fica esperando isso, pô. Por exemplo, ó. Como é que ele vai fazer se ele vir aqui bater no alvo aqui, se ele for reverter? Ele não vai fazer assim, ó. É mais ou menos assim, né? Ó. Aqui. Aí tem algumas regiões, velho. Ele não é perfeito, né? Às vezes ele bate aqui, às vezes vai bater aqui, dentro da zona. A gente tem as regiões ali que a gente pode esperar. E aí os starts vão nos mostrar, né? A quebra de linha aqui vai me mostrar que provavelmente chegou ao fim do movimento. Entende? É o topo mais baixo. Então aí você vai seguindo o preço, criando as expectativas. Se ele vir e fizer isso aqui, eu imagino isso. Se romper aqui, também imagino isso. Mas qual é o movimento dele do momento para eu criar a expectativa do próximo possível movimento, na maior probabilidade? Que é ele sempre continuar o movimento do momento. Que é o quê? Ó, então se ele tá aqui fazendo assim e rompeu aqui, pessoal, o que eu imagino? Qual a maior probabilidade dele fazer aqui? Qual o movimento próximo? É dele vir e continuar o movimento, não é? Então você imagina que ele vai continuar o movimento. Se ele chegar aqui, fraquejar e vir direto aqui, velho, aí você começa a mudar o pensamento. Aí que tá a análise. Você olhar, observar, não é? Você observou, ele chegou na região que você estava imaginando para ver se ele ia continuar ou ia desandar. Aí você vai seguindo ele conforme ele for te dando os sinais. Os sinais são os starts, pô, na região. Na região que você aguarda. Por isso você tem que esperar ele se desenhar, esperar ele mostrar o movimento se formar. Aí você vai seguir em cima da expectativa. Se você vê ele rompendo o topo, eu já imagino, ele vai voltar aqui e vai subir. Certo? Então por isso você dá pra seguir. Você pensa, vai deixar um fundo mais alto. Se ele passar aqui, eu não quero estar aqui mais nessa expectativa de um movimento mais de um fundo mais alto. Certo? Então se você compra aqui, você tem que sair quando ele reverter esse movimento. Então por isso que o mercado ele vai formando assim o topo e o fundo na movimentação maior. Você vai seguindo ela. Deixa eu ver como é que o índice está aqui, galera. Ó, tá embaçado, velho. Travadão nesse fundo aqui. Ó. Start 1, voltou 2, 3. Se quebra aqui é o 4. Não faria nada não, galera. tá bem embaçado, velho. Tá bem esquisito. Tá tipo indeciso, sabe? Uma briga mesmo aí, ó. Olha, start 4 pra baixo. Deixa ele andar, pô. Ok. Aí vai do trader, né? Tem gente que gosta de arriscar. Tá seguindo Ô, a Vini, linha, galera, ó. Ele bateu na linha e voltou. Enquanto não quebrar, provavelmente não chegou ao fim, sabe? É isso. Aí vai tentar continuar. Oi, pode falar. Quem ia falar? O Pedro? você já falou o que eu ia falar. O quê? Não, que esse movimento aí, ele não vai, enquanto ele não quebrar a linha e romper um topinho aí, ele não vai mudar, ou seja, ele ainda pode ele pode testar esse último fundinho aí do dia, ou ele pode muito bem fechar lá o gap, né, e Uhum. continuar a subir, mas enquanto ele não romper essa linha, bem aí, nada feito. Perfeito, Ou tu perfeito. segue o preço, ou segue o preço na descida, ou se quer comprar, espera ele romper essa linha aí, é o único jeito. É isso, parceiro. É isso que igual eu perguntei agorinha, né? Quando é que ele começa a me mostrar, por exemplo, o fundo duplo, o fundo mais alto, não é quando quebra a linha? É isso, velho. Se não quebrar a linha, ele tá a favor da linha. Essa que é a dificuldade. Eu vejo que muita gente tem dificuldade nisso, velho. Aí vai contra, entende? Dá pra ir pelas regiões, só que se ele não desenvolver e quebrar a linha, velho, ele vai voltar contra você. É isso que você tem que entender. Dá pra entrar, pô. Start 2, ele geralmente é antes de quebrar a linha. O melhor ponto. Ah, mas depois que dá o 3, qual a primeira obrigação que o preço tem que fazer? Alguém sabe responder? Quando dá Start 1, ó. Vamos lá. Vamos ver. Ó, o que é o Start? Ó, vamos imaginar que vai dar o Start de compra. Aí chegou aqui na região, ó. É bem aqui. Aí dá o Start 1. Aí ele anda um pouquinho, beleza. Aí ele vem bem aqui, ó. Dá o 3. Galera, qual a primeira obrigação do preço? Alguém sabe? É a micro. A micro pra média. A micro mesmo, do candle, né? Do candle vai na micro, na média, e aí vai seguindo. Qual a primeira obrigação nessa movimentação aí? Se você
entrou comprado, o que você imagina que o preço tem que fazer? O que você acha? Alguém sabe responder? Fala aí no chat. Ixi. Ó, o delay. Desenvolver. Desenvolver pra onde, mano? Tá muito vago, entendeu? Ele tem um detalhe aí, pô. Ó, mano, rompeu o topo. Ainda não. Não é esse o primeiro ponto, ó. Alguém sabe? Desenvolver o que, delay? Fala aí. Cadê, pessoal? Deixa eu ver quem é que tá na live de hoje aí. Vou turrar, hein, galera? Vou turrar. Ale, Anderson, Cláudio, Edson, Jason aí, Jason. Cadê você? Agora é a hora de tirar dúvida, mano. Ferreira, Karen, Pedro aí, ó. Roberto, Rodrigo, cadê? Wagner, Wilson. Ó, romper a LT. Ó, Wilson. Bom dia, Vini. Ó, a Karen, show de bola. Hã? E aí? Ale? Bom dia. Repete aí a pergunta, Vini. Ô, Ale, quando o mercado dá o Start 3, qual a primeira obrigação dele? O que ele tem que fazer logo em seguida? O pessoal falou que desenvolver. Muito vago, não? Você não acha? Tem que ter um ponto ali, né? Um passo a passo. O que ele tem que fazer, mano, quando ele dá o Start 3 aqui? Vini, ele tem que ir Kendo a Kendo, o Vini. Chegar no topinho aqui, ó, que ele deixou. Ó, tá continuando aqui, galera. Tem que romper a linha e chegar no topinho. Então, beleza. Antes de chegar ao topo, onde é que ele tem que ultrapassar? A linha. A linha, então, ali. Show de bola. Valeu, mano. A linha. Certo, galera? Porque se ele bater na linha ali e voltar, ele vai dar o 4, né? E aí é perigoso ele vir rompendo tudo pra baixo. E continua o movimento, pô. Ó, chegou. Bateu na linha. Começou a cair. Deu outro start aqui. Ó. Desenha aí. O que tá acontecendo, ó? 1, 2, 3. É bem perigoso dele voltar com tudo, não é? Ó. Entende? É isso que eu vejo, pô. Assim, a representação dos candles ali é esse momento que eu tô vendo. Então por isso que ele tem que quebrar a linha e ir embora. Ah, não, Vinícius, mas eu tô confiante que ele vai... Dá pra ficar? Eu imagino que ele vai subir. Dá pra ficar, galera, mas... Velho, eu vou sempre falar, velho, vai aumentar muito o risco mesmo do stop. Sabe? Ele pode muito bem bater aqui, ficar oscilando e tal, pá, beleza, depois subir. Mas aqui, velho, aumenta muito mesmo. É porque ele tá deixando o topo mais baixo, sabe? Ele já pegou a liquidez, ó. Vai seguindo, ó. Ele já sinalizou, ó. Chegou na região. Sinalizou. Start 1. O que é o Start 1? A sinalização, né? O que é a sinalização? Ó, vou falar aqui como se ele estivesse conversando com você, tá, galera? Ó. Start 1. Ele tá te falando isso aqui, ó. Cara, cheguei na região. Aqui, ó. E estão comprando. Certo? Cheguei aqui, cara. O pessoal aqui que tá imaginando que o mercado tá subindo, vai subir mais. Eles estão me comprando aqui. Certo? É isso que o mercado tá te dizendo quando ele vem aqui, ó, te dá o Start 1. Ele te sinaliza que o pessoal está começando a comprar nesta região aqui para baixo. Que é barato, eles querem comprar barato, entende? Por isso que é para baixo. Certo? Aí começa a valer onde é o melhor ponto, onde é que tá barato. É aqui a partir do candle de referência. Ele pode bater aqui e deixar o fundo mais alto? Perfeitamente, galera. Tá formando o fundo mais alto. Certo? Aí pode deixar o fundo mais alto aqui e dar o Start 3 aqui. Não precisa necessariamente vir dar o candle stop, vir no melhor ponto aqui atrás da região. Pode ser que o Start 3 aconteça antes, tá? Tem gente que confunde também isso aí, então é bom falar. Aí beleza. Ô, Vini. Oi? Quem é? Pedro? O que eu entendo a respeito dessa linguagem bem aí, né? Quando ele dá o Start 1 pra mim, né? É como se tu estivesse conversando com o gráfico. Ele tá dizendo, olha, tô me comprando bem aqui, certo? Tô me comprando aqui, já tô te sinalizando aqui que tá entrando ponta compradora. Mas eu vou voltar ali só pra pegar um restinho de liquidez e vou voltar a subir. Porém, se eu não der o Start 3 e continuar subindo igual uma bala, pode ter certeza que eu perdi. Exato, mano. Aí que entra o irmão dele. Quem é o irmão dele? Que é o próximo. O irmão gêmeo aqui. Qual é? Start 4.
Ó, não. Tá no Start 1 ainda. Deu Start 1, né? Ele sinalizou, não é mesmo? Ele sinalizou. Deu Start 1 e sinalizou. Aí vem o irmão dele. São 4. 4 irmãos aí, né? Então, tem o Start 2. O que o Start 2 está te dizendo? Que é isso aí que o Pedro acabou de falar. Que ele tá vindo aqui, o quê? Ele, se ele fosse uma conversa, se o mercado tivesse conversando com você, ele ia estar te dizendo assim: cara, no Start 1 o pessoal tá me sinalizando que estão comprando aqui. Mas, como eu desenvolvi um pouquinho para cima, agora ele tá te falando isso aqui. Agora eu vou voltar lá e buscar mais liquidez. Que é o quê? Que é o pessoal, né? Buscar todo mundo. Pensem como se fosse um ônibus. Passou lá, foi lá no percurso, aí volta na parada lá, pega todo mundo, vamos embora. Aí vai embora. Entende? Então, pessoal, o Start 2 é a busca de liquidez. Certo? É o melhor ponto. É onde o mercado fala assim, ó, cara, sinalizei para você que nessa região aqui tá sendo comprada, mas agora eu vou voltar lá. Sinalizei, agora eu preciso buscar todo mundo. Onde eu sinalizei, onde entrou eu fosse comprador. Aí ele volta aqui, aqui nessas regiões aqui, ó. Certo? Ele tá te dizendo isso. Aí o Start 3, o que é o Start 3? O que ele tá te dizendo? Aí ele vai falar com você. Cara, já peguei a liquidez. Vamos nessa? É isso aí. Vamos nessa? Aí ele vem aqui. Né? Ó, do Start 1. Pá, buscou a liquidez. Aí ele, opa, já catei todo mundo. Agora, vamos embora? Aí ele vem e sinaliza. Só que o que ele tem que fazer? Que é o que a gente acabou de comentar, que eu perguntei pra vocês aí. Aí você tem que estar afiado também, tem que prestar atenção. Porque senão ele vai voltar, velho. Que é o quê? Ele tem que vir quebrar a linha. Porque ele vai formar uma linha, tá, pessoal? Você vai falar, que linha que eu tenho que marcar? Ele vai formar a linha, se ele for formar os starts, pô. Por exemplo, aqui, ó. Vamos colocar aqui que o índice quebrou aqui. Ó. Porque ele vai deixar um fundo mais alto. Só vou apagar aqui, tá, galera? Ó. Vou colocar aqui. Que ele vai fazer assim, vai voltar aqui pra poder vir buscar essa região aqui, né? Show. Aí, beleza. Ele vai deixar o fundo mais alto como aqui. Ele vai dar o start, né? Aí ele volta aqui. Vou pegar aqui o menor. Ó, foi lá em cima, né? Vamos colocar que ele tá voltando. Se ele vem aqui dar o start, ó, mesmo que ele ande um pouquinho, começa a voltar. Quando ele começa a voltar, a linha tá se apresentando pra você. A linha aqui, ó. Quando dá os starts, ele tem que romper essa linha para se sinalizar o quê? O fundo mais alto que provavelmente está acontecendo, que esse movimento para baixo provavelmente chegou ao fim e agora vai vir para cima aqui e aqui. Aí vai fazer um teste, certo? Fazer um teste para ver se vai romper ou não. Se não romper, você pensa que vai vir na outra região. Então, você pode ver como é que o mercado ele é bem dinâmico, pessoal. Ele vai subindo aqui aos poucos, ó. Você vai surfando aqui. Você pode ver que ele está consolidado, ó. Ele tá aqui, o pessoal está surfando aqui dentro dessa movimentação, né? Não rompeu a máxima e não está rompendo o fundo e está começando a quebrar a linha, tá começando a consolidar. Certo? Aí ele vem na máxima e vem na mínima. Só que se ele vir assim, ó, bateu aqui, voltou aí, não consegue romper, começa a quebrar a linha igual tá fazendo aqui, cara, vai acontecer trades na venda aqui, surfando da mesma onda, só que ao contrário. Até que mude o lado. Entende? Aí vai do operador querer decidir se vai operar dentro dessa consolidação, nas extremidades, ou se vai esperar ele de fato pegar um lado. Quando é que ele pega o lado? É quando ele rompe o topo ou o fundo, ó. No movimento médio, isso aqui não é rompimento, pessoal. Ele tá travado ainda, né? Como é que ele sobe? Ele sobe aos poucos. Então, se ele for subir, você tá com análises, pensamentos de compra aí, ele vai te mostrar por este movimento. Tá? Como é que ele mostra? Velho, é um padrão do oco, pessoal. É o padrão do oco que ele mostra. O ocói e o oco. Como é que o oco acontece? Como é que eu identifico o oco? É uma linha, pô. Você pode ver que o oco ele começa a te sinalizar quando ele rompe a linha, ó.
Se ele romper a linha e o topo, ele começa a mudar o padrão dele, certo? Aí chega aqui, ó, começa a subir, começa a travar aqui e vai voltar. Velho, ele vai voltar a cair, pô. Você vai imaginar, é o oco aqui, ó, que tava formando, só que um pouquinho maior. Ele conseguiu romper o fundo, ó. Só que você vai seguindo ele aos poucos, pô. É aí que tá. Você pode imaginar. Esse esticado da porra. Oi? Você pode Quem não imaginar. deu uma esticada. Tá começando a reverter esse trem, velho. Aí tem que ver, né? Você vai ver se essa reversãozinha aqui é só pra deixar um topo mais baixo ou se ele vai continuar mesmo. Quando ele formar a estrutura aqui, pô, é por isso que é interessante esperar a estrutura formar, porque fica mais claro da gente identificar, sabe? Pelo menos pra mim, tá, pessoal? Pelo menos pra mim eu acho mais claro, eu acho mais fácil. Então, quando ele chega aqui, se ele chega aqui, começa a quebrar a linha, começa a deixar topo duplo, romper os primeiros fundos aqui, eu já tô vendo que tá deixando um louco, tá? Chegou aqui, começou a quebrar candle aqui, que é o início de tudo, ó, dando os start aqui. Velho, eu já fico imaginando, cara, esse negócio tá tentando deixar um topo mais baixo, um oco. Se não fizer isso, eu tô seguindo o preço. Se eu tô imaginando que ele vai vir bem por aqui assim, ó, ele vai vir e ele anda aos poucos, tem muita gente imaginando que ele pode deixar um fundo mais alto aqui. Então pode ser que ele volte, deixe o fundo mais alto e venha testar aqui. E se nesse fundo mais alto ele vir, bicar aqui e romper o topo? Cara, eu vou analisar dessa forma aqui, tá, pessoal? A amplitude para ele vai ser essa, vai romper o topo, movimento médio, só que um pouquinho grande, né? Esse movimento médio aqui, para mim vai ser esse, e ele vai estar seguindo isso aí, a favor desse movimento por esse outro aqui menor. Então, ou seja, se é assim que ele tá andando, para mim, como é que ele vai andar? Se ele chega aqui e no movimento menorzinho começa a fazer assim, eu já sei que é o pullback desse outro movimento. Se ele chega aqui e faz assim, ó, e reverteu aqui, eu já sei que é o fundo mais alto do outro movimento, pode dar uma nova pernada dessa aqui pra cima. Então dá pra surfar a onda, entende? Só que tem que ter paciência, velho. Às vezes demora mesmo, tá? Tem que ter paciência pra esperar ele formar o movimento. Tudo. Deixa eu ver o dólarinho aqui, como é que tá? Esqueci do dólar, pô. Ó, ele já bateu lá, galera, o alvo e já passou um pouco, né? Aqui que a gente tava imaginando, ó, o mercado aqui do dólar. Você vai falar, cara, ele tá em pullback. Cara, ele tá comprado, velho. Olha que loucura, né? Você olha aqui. Não, o mercado tá vendido. Mas ele tá comprado. Oxi, como assim, Vinícius? Que loucura é essa? É, pô, no momento aqui ele tá comprado, pô. Pode ser que ele chegue aqui nas regiões de testes e tudo e volte a cair. Só que você só vai imaginar isso se ele mostrar aqui, ó. É isso, por isso que eu tô falando, ó. Topo e o fundo, ó. Você aprendeu... Quando você estudou o Price Action, que o mercado forma ondas que formam as tendências de alta e baixa. Que essas tendências só são revertidas quando rompe topo ao fundo. Não é assim que você aprendeu? Tendência de alta, tendência de baixa. Só muda quando rompe o fundo e o topo, né? Ou? Não é assim? Então, por que você não espera, se o mercado está subindo aqui, se você está imaginando que ele vai voltar a cair, ele reverter? Ele te mostrar sinais. Não, o cara, o que o cara fica fazendo? Pô, ele fica procurando o topo mais baixo. Véi, isso é... Não tem como, pô. Ele tá procurando o topo mais baixo sem ele mostrar, entende? Tipo, não, que qualquer candle que ele vir contra, o cara, eita, o topo mais baixo. Aí o mercado dá o candle e volta com tudo. Aí stop. Vinícius. Oi. Opa, tudo bem? Yeah. Deixa eu tirar uma dúvida com você, Vinícius. Aqui no mini índice, coloca para mim no gráfico lá, por gentileza. Essa mesma linha que você traçou, essa LTB aí, agora você muda o tempo gráfico para 3 minutos. No rompimento dela, esse candle que rompeu aí, seria uma operação de muito arriscada se eu tivesse entrado nela? Não. Levando em consideração que ele fez um topo duplo, né? Ele tinha a obrigação de romper, né? Isso. E aí, quando ele não rompeu, ele rompeu a linha, eu posso, no caso, configurou uma consolidação mesmo, né? Que é 2 topos, 2 fundos, né? Eu já ia te perguntar isso, mano. Dá pra fazer. A região aqui é a mais barata do dia. Dá pra fazer, é trade comprador mesmo. Mas você sabe o que você tá operando? Isso que eu ia te perguntar. Acho que tu sabe, né? Então, mas exatamente o que você está falando. No caso aí,
é eu tentar adivinhar, né? No caso, não é uma tentativa porque eu sei que dois topos, então a obrigação dele era romper esse fundo. Já que ele não rompeu o fundo, ele rompeu a linha, então seria uma operação de risco, porém com critério, né? Quando ele rompe a linha aqui, é porque ele não fez o pullbackzinho bem bonitinho no outro movimento. Mas quando ele rompe a linha aqui, ele acabou de deixar o fundo duplo. Ou seja, tá vindo em direção ao topo. Né? Então, mas agora a linha de raciocínio é o seguinte, é uma operação com um pouco menos de risco, seria eu entrar exatamente onde eu falei, ou eu ter esperado ele fazer um pullback aí, tipo, no caso, seguindo o price action nos micros movimentos, aí eu entraria. Vai do seu gerenciamento, mano. Tu entrar aqui ou aqui, ó. Aqui, se entrar aqui vai ficar bem longo. Se entrar aqui ou aqui é o mesmo pensamento de compra. Só que vai do teu gerenciamento, entende? Ó, eu esperaria, velho, eu ia ficar de fora desse trade aí. Mas dá pra ser feito esse trade aí que você tá pensando aqui de entrar na quebra da linha. Eu ia estar esperando ele voltar aqui. Eu ia ficar de fora, ó. Por exemplo, se eu terminasse a live aqui, eu ia estar esperando ele voltar aqui, ó. Vou pegar até aqui. Então, é justamente isso, é que ele não fez esse movimento, né? Ele já foi direto, né? Mas na maioria das vezes ele volta, né? Ele volta e deixa um fundinho mais alto, né? Isso, Que aí seria um pouco mais confirmado, né? O Oki e o Okoi. Esse padrão é Seria... um padrão de reversão, o que mais repete, assim, na minha visão. Oki e Okoi Sim. e o topo duplo, o fundo duplo, né? É bacana. Isso mesmo, entendeu, mano? Dá pra ser feito pela região, só que tem que ter o teu gerenciamento. Se o seu gerenciamento der pra entrar aqui e o seu stop ficar aqui, velho, dá pra fazer, entende? É o fundo duplo que você tá imaginando. Se você vai entrar aqui, aqui ou aqui, aí é do gerenciamento. O melhor ponto, você queria pegar no melhor ponto. Mas dá pra fazer se o stop ficar no lugar correto. Tá? Assim, na minha visão dá pra fazer, de boa. Bacana. Mas eu gosto de esperar, como eu fico olhando aqui no minuto, tentando pegar no melhor ponto aqui, eu ia esperar esse momento que eu te falei, sabe? Então eu ia ficar de fora. Sim. Mas meu pensamento aqui já tá mudando pra alta, porque tá mudando, ó. Ele chega aqui, que é pra romper o fundo, e começa a romper a linha e romper o topo, cara, esse negócio tá entrando no fosso comprador. Então, Vinícius, eu fiz o estudo aí, nos meus estudos, né? Pelo que eu fiz aqui, ele está em alta, né? Então ele tinha, na verdade, ele tinha que ter rompido já, não ter dado esse topo duplo, né? Mas ainda dá para levar em consideração que se ele romper aí, para mim, na minha visão, ele está em alta. Aí eu esperaria só ele romper, né? Dar um segmento desse rompimento. Quando ele voltasse, deixasse um pullback, aí eu vou entrar comprado, se for esse o caso, né? Então, sempre que ele... Ó, qual a ação do... O que é o price action, mano? Sabe? Ação do preço, né? Qual a ação dele no tempo? A ação do preço no tempo aí. Então, na verdade, eu tô vendo ele uma consolidação, né? Mas se ele subir, ele romper essa consolidação, aí eu vou esperar a volta dele. Que aí eu vou surfar a onda subindo. Eu vou surfar a onda subindo. A ação do E seguindo o tempo aqui tá dando de continuidade pra alta, né? Romper nas máximas. Por mais que seja fraco, ó. Rompeu um pouquinho. Sim. Rompeu um pouquinho. Ô Vinícius, aproveitando a oportunidade aí que ele tá... se ele fechar esse candle agora aí, positivo, no caso, ele não tá tocando na linha, né? Então aí já pode considerar já um rompimento mesmo, é isso? Seguindo a técnica? Pergunta. Eu vou deixar essa pergunta pra todo mundo aí agora. Já rompeu? Aí depois eu respondo, beleza, mano? Na minha opinião, se ele romper, ficar verde, né, e não voltar a bater a sombra dele, não encostar no rompimento, para mim, se ele fechar desse jeito aí, é um rompimento. Beleza, ó, o Anderson falou que já é um rompimento. O Wilson falou que ainda não, mano. E aí, mais alguém? Ó, o Wilson falou que tem que romper ele. Tem que romper esse último verdinho. Isso é verdade, tem que romper ele, não, vou mudar aí, tem que romper. Se fechasse dessa forma aí, ó, rompendo ele, aí seria assim, agora eu lembrei. Lembrou, foi? Lembrei. Ó, o Roberto falou que não também. Ó, mano, ele tem que romper o candle stop, né? O candle stop é esse ou esse? O candle stop é esse último aí, esse que está em movimento aí, ele vai levar em consideração se ele romper esse do stop aí, né? Que é o vigente aí, então, o outro. O candle stop é esse? Isso, na minha opinião é. Por quê? Porque ele rompeu e agora eu tô esperando ele romper para ter a certeza que é o candle stop, né? E se ele tivesse feito isso aqui, mano?
Não, aí não seria. Por quê? Tem que ser fora, porque tem que ser totalmente fora. Entendi. Show de bola. É isso mesmo. Agora, Esse é o Vinícius, candle stop e esse confirma. deixa eu te falar, eu acho que eu até sei a resposta, mas vou falar. Se for seguir a continuidade do movimento aí, né, levando em consideração que ele já rompeu, teria critério para eu entrar nessa operação e colocar meu stop tipo um candle abaixo? Ah, Ou lógico, pô. seria muito, muito, Aqui? seria muito. Isso, ele já rompeu, certo? Aham. Ele já rompeu, tá dando continuidade ao movimento. Se eu entrasse numa operação dessa, onde eu colocaria um stop? Quem Não, não não ficaria precisa entrar aí muito. não, mano. Tá doido? Ô, que não, pô. Tem que Onde é esperar a que... volta mesmo, né? Ué. Ó, mano. Porque senão, na verdade, isso aí é uma operação de rompimento, né? Tem pessoas É, que operam dessa forma, mas é um risco muito grande, né? altíssimo. Aí sim, aqui é alto, pô. Tá subindo, É, pode subir 1.000 pontos, mas, cara, o mercado ele é uma feira. Tu quer. Ó, velho, tu é um negociante, mano. Vamos lá, pô. Tu é um negociante aqui de preço, né? Aí, certo. beleza, tu é um negociante de preço. Tu compra e vende pra várias pessoas. Mano, tu vai comprar o mais caro possível ou tu quer comprar o preço barato? Tu revender Não, caro. eu entendi. Por isso que eu até falei que a pergunta já tinha uma resposta. Tem pessoas que operam, mas o risco é muito grande, porque senão o mercado ele vai Deixa a voltar, pessoa né? operar assim, mano. Não faz isso não, pô. O risco é Não, não, muito sim. alto. Ó, se ele Sim, com fizer, se certeza. ele tivesse pelo menos subindo aqui na micro, por exemplo, ó, fazendo topos e fundos, velho. Assim, ó. Que interessante. Dá pra seguir, mas é mais arriscado, sabe? Agora aqui, Sim, Kendo sim, a Kendo, mesmo se ele subir aqui 1.000 pontos, mano, não fica procurando por esse tipo de trade, sabe? Isso aí é trade de agonia, mano. sim. Agora, deixa eu te falar, quando ele voltar agora, a expectativa dele fazer um pullback, tem alguma expectativa dele fazer um pullback, no caso, nesse topo rompido, né, da micro? Nessa linha aqui que ele rompeu, que é o topo, né? Mas são expectativas, não dá para saber, né, onde ele vai vir fazer. Se ele retornar, não dá para saber exatamente. Exatamente, na verdade, a gente não sabe, né? Que o mercado, ele, quem tem razão, né? Mas qual seria a expectativa aí, segundo essa visão, ô Mano, Vinícius? vai, aplica um pouquinho mais detalhadamente, mais a fundo, entendeu? Tipo assim, não Hum, só vai testar o topinho aqui e tudo. Tem mais detalhes. Ó, observa, como é que foi a amplitude? Qual a amplitude, entende? Qual a amplitude do outro movimento? Qual o topo do movimento que ele rompeu? É isso daqui. Então, pullback pode ser parecido. Entende? Quando ele iniciar esse pullback, você imagina um movimento compensado, na mesma proporção, sabe? Então, como é certo. que foi? Você analisa aqui como é que foi ele e marca as regiões. Então, por exemplo, a amplitude aqui, marca a zona de compra aqui, certo? A zona de compra do fundo e a zona de compra do topo aqui. Geralmente, na zona de teste aqui do topo, que é a zona de compra dele, é interessante você esperar né, no final da zona aqui, sabe? Hum. Geralmente ele volta aqui. Aí você espera pra ver o que ele vai fazer. Só que lembre-se, pô, se ele vir aqui formar uma estrutura aqui assim, ó, uma linha, por exemplo, a amplitude está dando até aqui, ó. Ele começou a fazer assim. Cara, não fica procurando pelo fundo mais alto. Espera ele te mostrar, pô. No Entendeu? caso, Porque se ele vir. ele tinha que romper o primeiro topinho e fazer um fundo mais alto. Aí seria uma confirmação que ele vai Aí, retornar. aí você vai começar a observar o fundo mais alto quando ele começar a quebrar a linha, pô. Aí você pode usar o 3 minutos, igual você viu lá. Quando ele começar a quebrar a linha pelo 3 minutos lá, ele provavelmente já tá vindo embora. Entende? E aqui pelo minuto Entendi. ele vai fazer tipo assim, ó. Ele vai fazer assim, vai quebrar a linha, vai dar aquelas voltinhas nos candle e vai subir, vai sinalizar com os starts. Só que aí você tem que ter paciência para esperar, senão qualquer candle que subir aqui, você vai achar, eita, pô, é a hora, mas ainda não é, sabe? Entendi. Porque tem vários candles Legal. acontecendo o tempo todo, mas não são todos que você tem que estar fazendo entrada e tudo, porque senão, ó, é o tempo todo. Sim, Tem que filtrar isso. Então, quando ele sim. for subir, deixa ele subir aqui. Aqui não tá numa região tão interessante. Por exemplo, você vai comprar aqui. Onde é que é o stop técnico, mano? Stop técnico seria no último fundo. É aqui? Deixa eu ver, É? peraí. É no último fundo. No último É fundo, isso né? aí, é isso aí. Então, É isso aí. tá muito caro, entende, velho? Assim, eu prefiro Sim, filtrar isso, mano. Eu fico só olhando. Ó, eu tô vendo aqui que o mercado vai pra cima. Eu tava esperando ele voltar aqui pra eu fazer o trade compra. E iria perder o trade. Cara, olha onde é que eu queria comprar. Olha só. Por exemplo, iria querer comprar aqui, deixar de comprar aqui pra comprar aqui.
É, Entende? Olha o tanto que ele sim, já andou, velho. Já fiquei de fora, entende? Deixa ele andar agora, sim, sabe? Ó, já ontem, sim, meu Deus, 800 e poucos pontos, velho. Muito ponto, pô. Vai, tá bem sim. forte, vai continuar aí, mas não tem mais interesse. Vai O nosso só continuar. vai ficar observando aqui mesmo. Deixa eu ver Ô, outra Vinícius, eu coisa. mandei o estudo aí no grupo aí, achei legal, a gente tem que interagir, né? É um ajudando o outro, né? Aham. Eu acho bacana isso aí. Eu falei, não, eu vou compartilhar a minha visão, né? E aí, às vezes a pessoa estudando ali também, ela fala, não, isso aqui eu não concordo, eu discordo, ou eu concordo, né? Perfeito, pô. Eu creio que esse canal aqui é para um ajudar o outro mesmo, né? Então foi nesse intuito que eu mandei mesmo, né? E Aham. assim que eu for estudando mesmo no final do dia aí, eu vou mandando aí. A minha Pode visão, mandar mesmo, por favor. acho que isso é bacana. É bom, pô. Mano, a dúvida de um pode ser a dúvida do outro, pô. Por isso que é interessante Verdade. mandar lá, entendeu, pessoal? Que aí quando a gente Sim, esclarecer a dúvida, pode ser que o colega esteja com dúvida também, e aí esclarece a dúvida de todo mundo. Show? exatamente. Ao invés de operar candles, start 1, 2 e 3, é mais seguro operar topos e fundos da micro. Roberto, a micro é formada pelos candles start, pô. O start é o início de tudo. Certo? Anderson, Vini mandou a real no dó agora, hein? Para bom entendedor, o movimento do mouse é. Oh. Ô, pessoal, ficou claro o que tá acontecendo aí? Deixa ele desenvolver. Ó, galera, o dólar aqui, aí é que tá. Aqui é detalhe. Se ele for continuar, ele vai começar a quebrar a linha aqui e vai vir mesmo em direção ao topo. Se não, ele vai voltar para dentro da linha, a gente vai fazer o ajuste e ele vai quebrar essa linha aqui. Aí quando ele quebrar a linha, eu já penso assim, cara, quebrou a linha. É como se ele caísse de um precipício, sabe? Ah, tem uma grande chance de vir bem aqui. Show? Quando começa a quebrar a linha, é o provavelmente fundo mais alto. É provavelmente, entendeu, galera? Nada é 100% confirmado. No mercado não existe isso. Cara, esse índice disparou muito forte, velho. Show? Pessoal, no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas aí. É assim que você vai seguindo o preço aos poucos, tá? Você pode ver, eu tinha falado com o Jason, eu falei pra ele seguir o preço. Falei, mano, começa a analisar o gráfico e observa o movimento do dia. Se você for observar o movimento do dia, você vai seguir na tendência pelo topo e o fundo, juntando esse movimento médio com o micro. Vai ficar bem claro, velho. Aí você vai, por que quando começar a reverter a micro aqui, aí tu vai ter que se perguntar, pô, tem que ser um questionador. Ah, por que o bicho tá começando a romper esse topo? Por que ele tá tentando deixar um fundo mais alto? Aí tu vai analisar, antigamente era uma tendência de alto. Aí tu vai e junta tudo, entende? Você tem que, pô, é detalhe, velho. Igual eu perguntei aí. Sobre o. Não lembro agora o que foi. Que o delay falou desenvolver. Cara, aí eu falei, cara, tem que ser um pouquinho mais detalhado aí, pô. Entende? O que ele tem que fazer? Qual é o detalhe? Sabe? É isso que eu procuro quando eu tô fazendo os estudos pra mim, tá, pessoal? Eu tento buscar menos detalhes assim. O que a grande maioria não tá vendo? Quem que tá vendo é quem de fato entende o mercado mesmo, movimento. Esses padrões assim ocultos que o mercado fica fazendo o tempo todo. Vocês sabem, velho, vocês estudam a técnica. É ensinado. É cheio de armadilha, é só você saber identificar essas armadilhas, não é? Então, Ô Vini, oi? se tu traçar uma Fibonacci bem desse último fundo aí, do movimento anterior para a abertura do preço de hoje aqui. Não, do Calma aí. mais embaixo. Beleza. Vou só pegar aqui pra cá. Só pra atualizar aqui. Aqui, né? Isso. Daqui pra cá ou até aqui que você quer? Não, é até esse topo duplo aí, na verdade, ficou agora como topo, né? É isso, exatamente. É isso mesmo, a mesma região. É porque tudo dá confluência, né? Todo mundo tá observando isso. Tem gente que tá observando na Fibonacci, tem a gente que tá observando apenas como as amplitudes se repetem, enfim, a gente acaba utilizando ela, que acaba deixando desnecessária a Fibonacci, né? Mas a gente sabe que vai confirmar a mesma coisa na Fibonacci, né? Isso. E tá todo mundo observando isso. Os caras que são inteligentes, eles estão observando isso. Eles sabem que se o preço ele cravou bem embaixo aí, ele vai voltar a testar o topo ou romper tudo. Então, eles não vão ficar pensando se vão comprar ou não. Eles vão comprar, entendeu? Aham, exatamente, pô. Exatamente isso, pô. São padrões assim que a gente identifica, pô. O mercado ele fica repetindo esses movimentos, sabe? Aí você tem que estar prestando atenção pra gente conseguir identificar isso, velho. Se você for olhar o índice mesmo, ele faz muito isso, velho.
Muito isso mesmo. Ele é cheio de armadilha também. Que é os detalhes que te livra disso, velho. Quantas pessoas não já se ferrou aí por causa do Start 2, moço? Não entende? Eita, tá forte. É dar o Start 1 bem forte, sabe? Aí no outro ele volta com tudo. Aí o cara, eita, agora ele vai. Aí vai e entra. Só que o mercado ele sinalizou, né? Agora ele pega todo mundo. Aí vai, só que o cara entra antes e coloca o stop onde ele vai catar todo mundo. Aí, velho, já foi liquidado, né? Então, cara, conhecimento te liberta disso, não é mesmo? É só pra você estudar, velho. Esses detalhezinhos aí fazem uma diferença danada. Igual assim, eu acabei de falar aqui, velho, é bom você filtrar a parada, pô. Pode ser que ele suba aqui 1.000, 2.000, 3.000 pontos a partir daqui, mas na nossa técnica, pessoal, de analisar o gráfico, tá numa região interessante? Ainda formou pelo menos um movimento eufórico pra seguir o movimento pequenininho aqui? Ainda não, né? Tá só candle a candle. Entende? Então, espera, vai ter que esperar. É isso que a técnica tá nos dizendo. Ela tá conversando com você também, é igual ao mercado. Ó, velho, no momento, o nosso operacional aqui não tá tão interessante. Se ficar assim o dia todo, a gente não vai fazer nada. Mas se der a oportunidade de fazer um pullback aqui legal e mostrar, aí dá pra gente ver se dá pra arriscar. Se não, é isso. Show? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Tamo junto. Qualquer dúvida pode estar mandando lá no grupo, pode me chamar, que a gente tá esclarecendo sobre isso aí, tá? Mas no mais é isso, turma. Cara, se você seguir o preço, tiver essa paciência aí, ó, e esperar ele decidir, ele tá confirmando aqui, galera. A maior probabilidade é ele tentar continuar, né? Não é dele vir aqui e romper o fundo. Pode acontecer. Nada impede dele vir aqui e romper o fundo. Mas não é isso que o mercado tá esperando, pô. Certo? Valeu. Tamo junto. Valeu, família. É nóis, viu? Falou, galera. Um abraço. Fiquem com Deus aí. Até mais. Ótimos games aí. Só depende de você, hein? Só depende de mim. É isso. Tamo junto. Falou. Um abraço. Até mais.